Oi, aqui é a doutora Carolina Almeida e hoje vou conversar com vocês sobre um assunto que poucos têm coragem de falar abertamente, mas que é fundamental para a saúde íntima masculina. Ontem mesmo, no meu consultório, recebi um senhor de 52 anos que chegou com os olhos baixos, claramente constrangido. Doutora, ele disse, eu preciso de ajuda, mas não sei nem como começar a falar sobre isso. A verdade é que muitos homens vivem uma situação parecida. Eles percebem que algo não está certo com sua vida íntima. Sentem que perderam o controle sobre seus impulsos, mas não sabem a quem recorrer ou mesmo se isso é normal. O que vou compartilhar hoje pode soar desconfortável para alguns, mas é uma realidade que precisa ser discutida. Estamos falando sobre os sinais que nosso corpo dá quando a masturbação sai do controle e começa a afetar nossa saúde física e emocional. Durante meus anos de experiência, percebi um padrão muito claro. Homens que praticam a masturbação de forma excessiva apresentam sintomas específicos que muitas vezes eles nem associam a essa prática. É como se o corpo fosse dando pequenos avisos que algo precisa ser ajustado. O mais preocupante é que esses sinais não aparecem de uma hora para outra. Eles vão se desenvolvendo aos poucos, de forma silenciosa, até que um dia o homem se dá conta de que sua vida íntima não é mais a mesma de antes. Já atendi centenas de casos assim, e posso afirmar com segurança: reconhecer esses sinais a tempo pode fazer toda a diferença na qualidade de vida de um homem. Não estou aqui para julgar ninguém, muito pelo contrário. Meu objetivo é ajudar vocês a entenderem melhor o próprio corpo e, se necessário, fazerem ajustes que podem transformar completamente sua vida íntima. Deixa eu contar sobre o Sr. Pedro, um empresário de 48 anos que chegou ao meu consultório reclamando de uma exaustão constante. Doutora, eu durmo 8 horas por noite, mas acordo mais cansado do que quando fui dormir, ele me disse. Pedro tinha uma rotina aparentemente normal: trabalho, família, exercícios. Mas havia um detalhe que ele não contava para ninguém. Nos últimos 2 anos, ele havia desenvolvido o hábito de se masturbar todas as noites antes de dormir, e várias vezes durante o dia também. Começou como uma forma de relaxar, ele me explicou, mas virou uma necessidade. Às vezes eu fazia isso 4, 5 vezes por dia. O que Pedro não sabia é que seu corpo estava gastando uma energia enorme para repor tudo que ele estava perdendo constantemente. É como se você tivesse um carro com um pequeno vazamento de combustível. No início, você nem percebe, mas com o tempo precisa abastecer muito mais vezes. O organismo masculino precisa de tempo e energia para se recuperar após cada ejaculação. Quando isso acontece várias vezes ao dia, o corpo simplesmente não consegue acompanhar o ritmo. O resultado é aquele cansaço profundo que não melhora com descanso. Depois de 3 meses seguindo minhas orientações para reduzir gradualmente a frequência, Pedro voltou ao consultório como uma pessoa completamente diferente. Doutora, eu não acreditava que podia ter tanta energia de novo, ele me disse com um sorriso que eu não havia visto antes. A história do Sr. Carlos, de 35 anos, me marcou muito. Ele estava casado há apenas 2 anos com a dona Ana, uma mulher linda e carinhosa que o acompanhava nas consultas. Doutora, no início do nosso namoro era tudo perfeito, Ana me contou, com os olhos cheios de lágrimas. Mas depois do casamento, as coisas começaram a mudar. Carlos tinha cada vez mais dificuldade na hora H, e eu comecei a achar que era culpa minha. Carlos ficou em silêncio durante quase toda a primeira consulta. Só no final, quando Ana saiu da sala, ele conseguiu me contar a verdade. Doutora, eu me masturbo quase todos os dias há mais de 15 anos. Às vezes, até 2 vezes por dia. O que acontecia com Carlos é muito comum. O corpo dele havia se acostumado com um tipo específico de estímulo, a mão dele própria. Era como se ele tivesse treinado seu órgão para responder apenas àquela situação específica. Além disso, a circulação sanguínea dele não estava funcionando como deveria.
Todo aquele esforço constante havia deixado os vasos sanguíneos da região menos eficientes. Era como uma mangueira de jardim que fica sempre dobrada no mesmo lugar. Com o tempo, ela perde a capacidade de deixar a água passar direito. Eu não conseguia entender por que funcionava perfeitamente quando eu estava sozinho, mas na hora de estar com minha esposa, nada. Carlos me disse claramente frustrado. Trabalhamos juntos por 4 meses. Ensinei técnicas naturais para melhorar a circulação, orientei sobre a redução gradual da masturbação e indiquei algumas mudanças na alimentação. Ana foi fundamental nesse processo, sendo super compreensiva e paciente. O resultado foi incrível. Carlos recuperou completamente sua capacidade e Ana me disse na última consulta: Doutora, agora somos mais unidos do que nunca. Enfrentar isso juntos fez nosso casamento ficar ainda mais forte. Vou contar sobre o Sr. Roberto, um professor de 41 anos que chegou ao meu consultório com um quadro que, à primeira vista, parecia apenas estresse do trabalho. Doutora, eu estou sempre nervoso. Qualquer coisinha me irrita, ele me disse. Minha esposa diz que eu mudei completamente nos últimos anos. Antes eu era calmo, agora qualquer barulho me incomoda, qualquer contrariedade me deixa alterado. Roberto também relatava uma ansiedade constante, especialmente no período da tarde. É uma sensação estranha, como se eu estivesse sempre esperando alguma coisa ruim acontecer, ele descreveu. Durante nossa conversa, Roberto revelou que havia desenvolvido o hábito de se masturbar várias vezes ao dia, sempre que se sentia ansioso ou estressado. Virou minha válvula de escape, ele admitiu. Quando estou nervoso, é isso que eu faço para me acalmar. Mas a sensação de alívio dura pouco, e logo depois eu fico ainda mais agitado. O que Roberto não percebia é que ele havia criado um ciclo vicioso. A masturbação excessiva estava alterando o equilíbrio natural dos hormônios no organismo dele. Era como se o corpo estivesse numa montanha russa constante. Momentos de alívio seguidos de quedas bruscas. Além disso, cada vez que ele usava a masturbação para lidar com o estresse, estava ensinando o cérebro a depender disso. Era como se ele tivesse perdido outras formas naturais de relaxar e lidar com as pressões do dia a dia. O pior é que eu sabia que isso não estava certo, mas não conseguia parar. Roberto me confessou. Às vezes eu prometia para mim mesmo que não ia fazer mais, mas no dia seguinte estava fazendo de novo. Isso me deixava ainda mais ansioso. Trabalhamos juntos com técnicas de respiração, mudanças na rotina e principalmente na criação de novos hábitos para lidar com o estresse. Também orientei alguns ajustes na alimentação que ajudam a manter os níveis hormonais mais estáveis. Depois de alguns meses, Roberto voltou irreconhecível. Minha esposa disse que recuperou o marido que ela conheceu. Ele me contou rindo. E eu me sinto em paz comigo mesmo de novo. O caso do Sr. Marcos, um advogado de 44 anos, me chamou muita atenção. Ele chegou preocupado porque estava tendo problemas sérios no trabalho por causa da falta de concentração. Doutora, eu não consigo mais focar em nada por mais de 15 minutos, ele me disse. Estou perdendo clientes porque não consigo me concentrar nas audiências. Minha mente fica vagando o tempo todo. Marcos também relatava que tinha desenvolvido uma necessidade constante de buscar estímulos visuais na internet. Começo verificando e-mails, mas sempre acabo em sites que não deveria estar vendo. Às vezes passo horas nisso sem nem perceber. O que estava acontecendo com Marcos é muito comum nos dias de hoje. O cérebro dele havia se acostumado com estímulos muito intensos e constantes. Era como se ele tivesse viciado em sensações fortes, e as atividades normais do dia a dia não conseguiam mais prender sua atenção. É como se eu precisasse de cada vez mais estímulo para me sentir satisfeito, Marcos me explicou. O que antes me empolgava no trabalho agora parece sem graça. Eu perco o interesse por tudo muito rápido. Além disso, a masturbação excessiva estava afetando a capacidade do cérebro dele de produzir naturalmente as substâncias responsáveis pela sensação de prazer e motivação.
Era como se ele tivesse uma fonte natural de energia e motivação, mas ela estava sempre sendo drenada. O tratamento de Marcos envolveu uma reorganização completa da rotina dele. Ensinei técnicas para treinar o cérebro a se concentrar novamente em tarefas simples, orientei mudanças nos hábitos de uso da internet e trabalhamos na redução gradual da masturbação. Foi como reaprender a ter prazer nas coisas simples da vida, Marcos me disse meses depois. Voltei a me empolgar com o trabalho, com conversas com amigos, com atividades que havia abandonado. É impressionante como nossa mente pode se curar quando damos a chance. Por último, quero contar sobre o Sr. Eduardo, de 39 anos, que chegou ao meu consultório com uma queixa que parecia não ter nada a ver com vida íntima. Ele não conseguia ter uma noite de sono reparador há mais de um ano. Doutora, eu tenho insônia quase todas as noites, ele me disse. Quando finalmente consigo dormir, tenho pesadelos ou sonhos muito agitados. Acordo várias vezes durante a madrugada e de manhã me sinto como se não tivesse dormido nada. Eduardo também relatava episódios de suor noturno e uma sensação de inquietação que piorava no período da noite. É como se meu corpo não soubesse mais como relaxar, ele descreveu. Durante nossa conversa, descobri que Eduardo havia desenvolvido o hábito de se masturbar sempre antes de dormir, acreditando que isso o ajudaria a relaxar. Mas o que acontecia era exatamente o contrário. Eu pensava que ia me ajudar a dormir melhor, ele me explicou. Mas depois de um tempo percebi que estava ficando ainda mais agitado. Era como se meu corpo entrasse em estado de alerta em vez de relaxar. O organismo de Eduardo estava sendo estimulado justamente na hora em que deveria estar se preparando para o descanso. Era como tomar um café forte antes de dormir. O corpo recebia sinais contraditórios sobre o que deveria fazer. Além disso, os pesadelos e sonhos agitados eram reflexo do desequilíbrio emocional que a masturbação excessiva estava causando. O cérebro dele não conseguia processar adequadamente as informações do dia durante o sono. Trabalhamos na criação de uma nova rotina noturna, com técnicas de relaxamento natural, mudanças no ambiente do quarto e, principalmente, na substituição do hábito da masturbação por atividades realmente relaxantes. Doutora, fazia anos que eu não tinha uma noite de sono realmente reparadora, Eduardo me disse na consulta de retorno. Agora eu durmo profundamente e acordo disposto. É como se eu tivesse recuperado uma parte de mim que estava perdida. Depois de tantos anos atendendo casos como esses, posso afirmar com certeza, existe uma forma natural e eficaz de reverter todos esses sintomas. O segredo não está em remédios ou tratamentos complicados, mas sim em entender como nosso corpo funciona e trabalhar a favor dele. A primeira coisa que sempre explico aos meus pacientes é que não se trata de culpa ou vergonha. O que aconteceu com vocês é muito mais comum do que imaginam. O importante é reconhecer os sinais e tomar a decisão de mudar. O método que desenvolvo com meus pacientes funciona como uma reeducação completa do organismo. É como ensinar o corpo a voltar ao seu funcionamento natural, do jeito que ele foi projetado para ser. Começamos sempre com a redução gradual da frequência. Não adianta tentar parar de uma hora para outra. Isso só gera mais ansiedade e frustração. É como uma pessoa que está acostumada a beber muito café tentar parar completamente de um dia para o outro. O ideal é ir diminuindo aos poucos, dando tempo para o corpo se readaptar. Paralelamente, trabalhamos com mudanças na alimentação que ajudam a equilibrar os hormônios naturalmente. Alguns alimentos específicos ajudam o corpo a produzir mais energia, melhoram a circulação sanguínea e dão aquela sensação de bem-estar que estava faltando. Também ensino técnicas de respiração e exercícios simples que qualquer pessoa pode fazer em casa. Esses exercícios ajudam a melhorar a circulação na região íntima e fortalecem os músculos responsáveis pela ereção. Mas o mais importante de tudo é trabalhar com a mente.
Ajudo meus pacientes a identificar os gatilhos que os levam à masturbação excessiva e a desenvolver estratégias saudáveis para lidar com esses momentos. O resultado sempre me emociona. Ver homens que chegaram ao meu consultório sem esperança, saindo completamente transformados, com suas vidas íntimas e emocionais restauradas, é o que me motiva todos os dias. Se você se identificou com algum desses sinais que mencionei, saiba que não precisa continuar sofrendo em silêncio. Existe um caminho natural e eficaz para reverter essa situação, e eu estou aqui para ajudar você nessa jornada. Quero que você saiba que não está sozinho nesta situação. Todos os dias recebo mensagens de homens que conseguiram transformar completamente suas vidas, seguindo as orientações que compartilho. Se você reconheceu algum desses sinais em você mesmo, não deixe isso para depois. Quanto mais cedo começarmos a trabalhar juntos, mais rápido você verá os resultados. Meu compromisso é estar ao seu lado durante todo esse processo, oferecendo o suporte e as orientações que você precisa para recuperar sua vida íntima e sua autoestima. Lembre-se, você merece ter uma vida plena e saudável em todos os aspectos, e eu estou aqui para ajudar você a conquistar isso. Um abraço carinhoso de quem se importa com você.